Olá, meus irmãos, meu povo, povo de Deus, povo abençoado por Deus, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O tema de hoje é a experiência, ela gera convicção, tá? Você fica convicto. Experiência te deixa assim. Nós vamos para um hino com a irmã Marisa, com a irmã Ellen. Ser valente. Depois a palavra e a oração por todos. A oração da fé. Vamos lá. Batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor. Cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escuidado no Senhor. Mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor. Cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente. Franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos reedor, manifesta-lhe o amor e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor. Cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor. Cheio do Consolador, ser valente. Preciosos irmãos, nós não podemos olhar para a nossa capacidade,
nós temos que olhar sempre para Deus. Porque a Bíblia é bem clara. Você vai para, acho que Sofonias 3:12, você encontra o seguinte: mas deixarei no meio de vós um povo humilde e pobre, mas eles confiarão no nome do Senhor. Você vai para Mateus 11:25, o Senhor Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Criador do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mostrando que o povo de Deus, em sua maioria, é um povo simples. É um povo que Deus chamou sem capacidade, mas para Ele capacitá-los. E nós vemos isso, Paulo escrevendo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26, ele diz o seguinte: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne que são chamados, nem muitos poderosos, os nobres, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Mas qual é o objetivo? É esse: para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, aqui está o caminho para a nossa vitória. É não olhar para nós, porque ele chama justamente esta classe de pessoas. Então, se você olhar para você, você vai dizer: eu não posso. Mas ele te chamou. Ele chamou você. Então você diga, como Moisés uma certa vez disse: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Então ele te chamou por causa da tua condição, para através de você, através de nós, ele manifestar o seu poder. Por isso, não temas, tá? Não se amedronte perante o monte, a dificuldade. Você tem que saber disso. Deus usa os fracos.
Uma situação mostrando isso é o caso do rei Davi. Eu sei que é um assunto muito batido, mas ele está vindo fresco do alto para abençoar tua vida, para te dar vitória. Porque a gente precisa lembrar dessas coisas. Quando estamos encurralados, a gente fica apavorado e o inimigo faz a festa. É um assunto que até no reino animal isso é mostrado. Por exemplo, eu gosto muito de ver a natureza. Na África, às vezes os leões conseguem apavorar o rebanho de búfalos e às vezes eles não conseguem. Os búfalos se organizam e os machos fortes protegem as fêmeas e os filhotes. Então, quando os leões conseguem deixá-los agitados, eles fazem a festa. Quando eles não conseguem, eles têm que jejuar, porque eles não conseguem a presa. E assim é o diabo. Assim é ele, tanto que na primeira carta de Pedro 5:8 ele diz, Paulo fala, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Na mensagem, deixando escapar a pressão, o irmão Branham diz, o diabo quer fazer com que você tome decisões precipitadas. Ele quer ver você apavorado, apavorada. Então, um grande exemplo é o exemplo de Davi. Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. Chegando lá, Jessé coloca diante o maior, Eliabe, mais forte, mais alto, mais bonito. E Samuel, quando vê aquilo, eu fico pensando, até os erros dos profetas é uma grande mensagem. Ele olha e diz para Deus assim, eis que o Senhor está diante do teu ungido. Em outras palavras, aqui está o próximo rei de Israel. Aí Deus disse para Samuel, tenho rejeitado esse. Samuel, eu não sou como os homens. Os homens vê a aparência, o que está diante de seus olhos, a altura. Porém, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. Então, aí tinha mais, tinha 7, né? Veio Abinadab, Samar,
Deus rejeitou todos os 7. Mas Deus havia dito para Samuel que era um dos filhos de Jessé. Então, tinha que ter um. Ele então pergunta para Jessé, não tem outro? Ah, tem sim, tem outro. Tem um menino. Devia ter ali uns 13 anos, mais ou menos. Ele está apacentando ovelhas. Aí Samuel disse assim, ó, não assentaremos à mesa até que ele chegue. E aí, ele veio. E quando ele veio, Deus disse, é esse aí. E a unção tirada de uma jarra de chifre de carneiro foi derramada sobre Davi, e a Bíblia diz, e o Espírito de Deus não mais se apartou de Davi. Irmãos, é o que nós precisamos, do Espírito de Deus. Precisamos ser cristãos, deixar de ser religiosos, ser guiados em toda a verdade. Toda a verdade. Ter conhecimento. Então, Davi passou a ter experiências com Deus. O que é uma experiência? É algo que não tinha lhe acontecido. E veio a acontecer. Existem experiências negativas. Por exemplo, quem sofre um acidente de carro não teve uma boa experiência. Mas quem, por exemplo, faz uma manobra evasiva para evitar um acidente, ele teve uma boa experiência. E quais foram as experiências de Davi? A primeira, ele mata um urso para resgatar uma ovelha. Nunca tinha acontecido com ele. A segunda foi um leão, que agarrou uma de suas ovelhas. Ele foi atrás do leão, recuperou a ovelha e matou o leão. Outra experiência. E essa experiência, ela gerou convicção. É como o João Branham diz na mensagem Eu Sei. Me parece que é o parágrafo 29, por aí. Ele diz, eu quero me unir a Jó nesta manhã. E mostrar que por experiência própria, todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que aparece uma grande circunstância, que eu não posso passar por cima dela, por debaixo dela ou em torno dela, Deus sempre faz um caminho. Sempre. Então ele diz, por experiência própria. Tá? E essas experiências geram convicção, certeza. Tá?
Por que certeza? Por que convicção? Porque quando Golias desafiava Israel, e logo em cena aparece o menino que foi levar gênero alimentício para seus irmãos e para o rei, ele vê Golias desafiando Israel pela 40ª vez. E não havia nenhum. Todos eles eram muito maior do que Davi, inclusive o rei Saul. Que ele foi escolhido, ele era o maior de todos os homens de Israel, o mais bonito, o mais forte, o maior. Só que ali ele estava acovardado. Ele estava com medo. Mas havia um menino que havia tido experiência com Deus. E aquelas experiências gerou nele convicção. Porque ele aceita lutar contra o gigante. Ele passa pelo ribeiro para ir de encontro com o gigante. Um ribeiro seco, sazonal, e apanha 5 pedras, 5 pedrinhas. Essas 5 pedras não eram 5 pedras pensando em erros. Se eu errar a primeira pedrada, eu tenho mais 4. Não. Davi tinha tanta convicção, porque o gigante tinha mais 4 irmãos. E a convicção de Davi era tão grande, que ele teve esse raciocínio: eu não preciso de mais nada a não ser 5 pedras. Por quê? Porque embora eu seja pequeno, aí entra novamente Coríntios 1:26, eu tenho certeza que o Deus que me deu o urso, o Deus que me deu o leão, Ele vai dar para mim esse incircunciso filisteu. E eu terei mais 4 pedras, caso seus irmãos venham. Convicção. E assim ele foi e venceu o gigante. Só que como Golias era o maior, o restante temeu. Eles temeram. Então, nós precisamos de experiência para ter convicções. E uma convicção que eu tenho é que Deus não quer apenas salvar o ser humano. Deus quer curar o ser humano. Sim, curar o ser humano. Eu estava falando sobre o poder do Calvário. Nós sabemos que houve um milagre, um dos maiores milagres de Jesus foi a ressurreição de Lázaro. 4 dias na sepultura, cheirando mal.
Mas ali Jesus não tinha ido vertido o seu sangue. Não ainda. Não havia Calvário. Mas no Calvário, no Gólgota, no Monte da Caveira, a mesma coisa. A ressurreição dos mortos foi de homens que estavam mortos há 4.000 anos. Olha o poder do Calvário. E mortos não ressuscitados por palavras. Jesus falando, como disse com Lázaro, sai para fora. Simplesmente, Jesus Cristo expirando pela última vez, rendendo o Espírito, o véu do templo rasgou em 2 de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, você olha para isso, para esse poder, e tenha experiências e convicções, sabendo que nós temos nas mãos esse poder ilimitado para agir na nossa vida. Pregamos recentemente sobre o menino que achou um selo antigo e pensou em vendê-lo por 5 centavos, porque o sorvete custava 5 centavos. Ele não sabia o valor que tinha o selo. E a surpresa dele foi quando o colecionador lhe deu $1 pelo selo. Quanto sorvete eu vou comprar agora? Ficou muito feliz. Aquele colecionador vendeu mais tarde por $500. E depois, o selo já estava vendido por $2.500. Era um selo antigo. Então, aquele menino não conhecia o valor do selo. E a nossa religião é muito superficial. Nós não conhecemos o poder do Calvário. Se você conhecê-lo, você se encherá de convicção e você vai saber que Deus, além de salvar você, Deus quer curar você. Não é questão de merecer, porque eu não sou salvo por merecer. E salvação é maior do que a cura. Eu sou salvo pela graça, você é salvo pela graça. Então, o mesmo sacrifício, Deus não fez um sacrifício para a salvação e um outro menor para a cura divina. Deus fez o mesmo sacrifício para os dois. Então, se Deus quer que todos os homens se salvem, primeira carta a Timóteo 2, versículo 3 e 4 diz: isto é bom e agradável aos olhos de Deus, que quer que
todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, se ele providenciou um sacrifício, para que através desse sacrifício todos os homens se salvem, então ele também quer que todos os homens sejam curados, sarados, aleluia. Mas ele quer também que todos os homens saibam do valor, do preço do Calvário. Então isso gera uma convicção na gente. Aleluia. Se eu posso crer que Deus é meu Salvador, que Jesus me salvou, eu posso crer também que Ele é o meu curador. Porque não se separa salvação e cura divina. Não se prega um evangelho somente de salvação. Não se prega um evangelho somente de cura divina. Se prega o evangelho e os sinais seguirão aqueles que crêem. Marcos 16, do 15 ao 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão mal nenhum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então essas palavras, esse conhecimento, nos enche de convicção. Convicção da chegada, apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar dos combates intensos em lugares celestiais, nós temos a convicção que chegaremos, convicções de eleitos, aleluia. Então, você tem que levantar a tua cabeça, você tem que parar de se rebaixar perante o diabo, esses pensamentos que ele vem na tua cabeça, expulse esses pensamentos. Não, diga para ele: eu não mereço mesmo, eu sou falho, mas o meu Deus me salvou, o meu Deus me curará, aleluia, o meu Deus vai me dar vitória. É tudo questão de agir aqui na mente, aleluia, glória a Deus, de reagir aqui na mente, no teu pensamento. Então não deixe o diabo fazer um ninho na tua cabeça, chocar os seus pensamentos, as suas ideias. Manda esse demônio embora. Ele é um blefe, ele é um fanfarrão. Você é um eleito, é uma eleita. Então levanta a tua cabeça, diga: eu não nasci para sofrer, não. Eu nasci para ter vitória. Eu nasci para vencer. Eu nasci para ser feliz. Aleluia. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha convicção nesta manhã que você nasceu. Só de você nascer, você já é vitorioso, vitoriosa. Aleluia. Só de você conhecer o Evangelho,
Só de você conhecer essa mensagem, isso mostra que você já é diferente. Você nasceu para a vitória. Aleluia. Então, você que é pregador, não se dê por derrotado, por vencido. Aleluia. Tire esse Deus da história e mostra ele para o seu povo, para a sua gente. Deus é real. Deus é maravilhoso. Você, irmão, irmã, fraquinho, regozija. Regozija porque Deus não usa os fortes. Deus não usa o capacitado. Deus usa o que não tem capacidade. Deus o apanha para ele capacitá-lo. Então não olhe para a sua fraqueza, não olhe para a sua força, olhe para o teu Deus. Olhe para o teu Salvador. Olhe para o teu Redentor. É ele que vai te garantir a vitória. Então, tenha convicção. Aleluia. Esta batalha já está no papo. Esta batalha já está vencida. Esse gigante já está derrotado. A vitória é minha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar pelos irmãos e Deus vai conceder a vitória. O irmão Walter, peço oração por mim, por minha família. A irmã Miriam Araújo, peço oração por Moisés, por libertação de álcool e drogas, por salvação e misericórdia. A irmã Valdirene, peço oração em meu favor, em favor de Wesley e família, Jonas e família, Aline, Paulo, Isadora, Cláudio Correia, por libertação de bebidas, jogos e drogas, por salvação de todos. A irmã Sônia, peço oração, vou fazer exames hoje. E a irmã Joyce, peço pela minha vida, por libertação. Nós temos aqui o Marcos Vinícius, ou melhor, Vinícius, Ana Lídia, Leia e Jonatas, Ana Laís, Gustavo e Sara, Carlos e Débora, Tereza, Alda e família, Claudelânia, Anísia, Claudinei, Leandro e família, Lúcia e família, Enaque, Ana Ruth Lemes dos Santos, Gabriela e Cristina dos Santos, Bruno Fontes, Josué Micaías, Lindinalva Lemes, Dário, Elisalma, Irapuã e Sandrelli, Tamires e Cristiane, Ronaldo Bezerra dos Santos, Sandra Lemes e família, Aparecida Lemes e família, João Lemes e família, Elisângela de Oliveira e família, Maria de Oliveira e família, Cristiano Lemes e família, Pedro Lemes e família, Antônio Lemes e família, José Maria Lemes e família, Gabriela e Cristina e família, André Vinícius dos Santos, Ana Ruth Lemes dos Santos, Tatiana e filha, Márcio, Márcia e Beatriz e Valdinei, irmã Eunilza e família, Rosana, Silmara Piva, Lucas Piva, Nauíla Piva, Júlio César Piva, Nadir Piva, lá de Alta Floresta. Nós temos mais um pedido. Marcelene Falcão, peço oração por mim e por minha família, preciso fazer uma cirurgia no final do ano. Vamos orar para que não faça, para que Deus te cure.
gracioso Deus e nosso Pai, eu venho, Pai, mais uma vez, com convicção que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez no passado, Ele faz também hoje e fará para sempre. Eu tomo cada nome do caderno, embora citei alguns apenas. Mas todo culto eu cito alguns nomes. Mas abençoa, Pai, todos do caderno. Cada enfermidade seja curada, cada problema seja resolvido, cada família seja abençoada, Pai. E agora, esses pedidos de hoje, a irmã Valdirene pede por Ivana, que não passa bem. Então eu coloco diante do Senhor o pedido do irmão Walter, da Miriam Araújo, 2 pedidos da irmã Valdirene, da Sônia, da irmã Joyce e da Marcelene Falcão. Ó Deus, Pai, eu já estive doente e o Senhor tem me curado. E ultimamente as doenças têm sido aumentadas. O teu povo está doente. Senhor, lembrando da irmã Simone, da irmã Cida Rosa, da irmã Desirê, da irmã Maria Valentina e da Ana Carolina, do irmão Silas e família, do irmão Aparecido Beraldo, da irmã Leonina. Senhor, Pai, do Natanael, irmão da irmã Joyce, do pai da sua filha, o pai da Nicole. Ó Deus maravilhoso, estende, Pai, as tuas mãos, essas mãos fortes e poderosas, para que o câncer seja detido, seja aniquilado, e que o teu povo seja abençoado, Pai. Ó Deus, eu peço, eu imploro, pelo amor divino, que todo este povo seja abençoado, seja curado, liberto, as famílias abençoadas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, nós tivemos 46 conexões, uma média de 60 irmãos. Pirapozinho, a irmã Leandra Góes. Em Limeira, o irmão Cícero e a irmã Madalena, o irmão Isaac Martins, a irmã Sara Maria e a irmã Joyce Salles. Em Ourinhos, o irmão Estevão. Curupira, Pernambuco, a irmã Sara Rafaela. Em Lins, o irmão Walter. Manduri, o irmão Nelson e a irmã Cláudia. Tupã, Miriam Araújo. Sérgio e Valdirene, Luciana Viana, Irene Família. Lourdes, Márcia Cassalho. Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Alvorada do Sul, Paraná, Edneia Mota. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Noêmia Guimarães, Elias Guimarães, Eni Guimarães. Três Lagoas, Aldair e Leila, Mato Grosso do Sul, e Maria Verres. Lúcia Vital, Sorriso, Mato Grosso, Daniela. Marília, Bárbara, Sônia e Adão e Maria.
Bastos, Irmão Eduardo. Osasco, Irmão Antônio Machado. Óleo, Vilma Moraes. Araçatuba, Solange Maia. E nós temos aqui Orlando Tenório, em Queimados, Rio de Janeiro, Cosmo de Paulo, Maria Clarice de Paulo, Anápolis, Irmã Keila, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa, Olímpia, Rose Dornelas, Elvira Maria, Apucarana, Paraná, Elza Nunes, Joinville, Santa Catarina, e a irmã Sebastiana Loche, Mirandópolis, a irmã Roseli Charopem, lá em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Marcelene Falcão e África, o pastor Mandela, lá em Moçambique. Que o Senhor continue vos abençoando, no nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom, tchau.